Eu recebi alguns pedidos, algumas perguntas para eu gravar um vídeo falando se vale a pena comprar o Disney Genie Plus quando você for para Disney ou se é simplesmente desperdício de dinheiro. Meu nome é Melina, eu tenho o canal Partiu Orlando aqui no YouTube e também no Instagram para ajudar você a planejar a sua próxima viagem para Orlando. Para relembrar, para quem ainda não sabe muito, para quem foi para Disney já há muitos anos e não sabe o que é Disney Genie Plus, eu vou dar só um refresh aqui para vocês lembrarem um pouquinho como funciona agora o fura-filas na Disney. No passado, não muito distante, existia o Fast Pass. Então, comprando ingresso da Disney, automaticamente você ganhava o direito de agendar por vez 3 fura-filas. E não tinha nenhum custo extra para você fazer esses agendamentos. Mais ou menos no meio da pandemia, a Disney já sinalizou que não existiria mais o Fast Pass. Durante a pandemia, eles tiraram as filas do Fast Pass, explicando que aquelas filas iriam ser utilizadas para aumentar o distanciamento entre pessoas e por isso eles não iam conseguir ter mais o Fast Pass. Mas a boa da verdade é que quando voltou o parque, a ter o movimento normal, mesmo assim eles não voltaram com o Fast Pass de graça. Eles implementaram então este serviço que chama Disney Genie, em que você tem a opção de contratar o Disney Genie Plus, que é um serviço pago, para que você faça o agendamento de fura-filas. O Disney Genie, ele na verdade é um serviço que por si só, ele é gratuito e ele já está incluso no seu ingresso, mas ele não vai te fazer furar nenhuma fila. Ele só vai te dar algumas dicas aí de roteiro, ele vai te sugerir alguns lugares conforme você estiver aí no dia do parque. Então, por exemplo, dependendo da área que você tiver, ele vai te sugerir restaurantes ali naquela área. Dependendo da área do parque que você tiver, ele vai te falar quais atrações estão com menos fila. Então, isso automaticamente já vai estar no seu aplicativo My Disney Experience sem você precisar pagar nada por isso. Mas isso não é fura-fila, né? Então, o fura-filas mesmo, ele precisa ser pago. E aí, quanto custa, então, esse serviço? Varia muito de parque, gente. Antes era um preço fixo por dia para qualquer um dos parques da Disney que você fosse. Mas, bem recentemente, coisa de um mês e meio atrás, a Disney implementou uma nova regra e que passou a funcionar da seguinte forma. Dependendo do parque que você vai, o Disney Genie pode ter um preço. Ou se você tiver comprado, por exemplo, o ingresso tipo Hopper, que significa que você vai em mais de um parque por dia, o valor do Disney Genie também vai ser diferente. E quais são os parques sempre mais caros? O Magic Kingdom e o Hollywood Studios. Os preços, eles falam que tem ali um piso e um teto, mas na verdade eu vou falar pela minha experiência, tem variado entre $15 até $25, tá? É mais ou menos isso. Esse é o valor que você vai pagar por pessoa, por dia de visita no parque. Geralmente o parque que tem o Disney Genie Plus mais barato é o Animal Kingdom. E já que eu tô dando uma visão geral aí pra gente recapitular como funciona, eu vou reforçar que também não são todas as atrações que entram nesse pacote. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você tenha comprado o pacote do Disney Genie Plus para furar as filas, você não vai conseguir furar algumas filas das atrações mais concorridas, a não ser que você pague a mais por isso. Pois é, então, é sempre um pagar a mais, e aí por isso que eu tô gravando esse vídeo pra tentar ajudar vocês a chegarem no melhor raciocínio que vai funcionar pra viagem de vocês. Mas antes de eu seguir com as explicações, então, se você ainda não deu o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve aqui no canal, é super importante quando você se inscreve no canal e quando você deixa pra mim nos comentários se vocês estão gostando desse vídeo, porque assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer e eu também sei se esse conteúdo tá sendo interessante pra vocês. Então, além do Disney Genie Plus, que você vai contratar para você furar a maioria das atrações dos parques, existem algumas atrações em que você precisaria comprar uma Lightning Lane individual, ou seja, um fura-filas individual. Para quais atrações? Para a atração Seven Dwarfs, que é a montanha-russa dos 7 anões lá no Magic Kingdom, para a atração do Avatar no Animal Kingdom e para Rise of the Resistance, que fica lá no Hollywood Studios. Além dessas atrações, você também pode, se você quiser, comprar a Lightning Lane, ou seja, o fura-filas individual, para a atração do Guardiões da Galáxia, que fica no Epcot, mas que também trabalha com a opção de fila virtual, ou seja, é meio que um horário marcado para você ir na atração. E também na Tron, que fica no Magic Kingdom. Se você não quiser ou se você não conseguir entrar na fila virtual, você pode comprar a Lightning Lane individual. Eu tô falando aqui bastante do fura-filas da Disney, mas no fim do vídeo eu vou falar um pouquinho também como funciona na Universal e aí eu vou dar uma dica bônus caso você queira furar as filas da Universal. Então dei aqui essa visão geral só para relembrar de como funciona o Disney Genie Plus e como funcionam as Lightning Lanes.
Para enfim falar para vocês então a minha opinião. Eu vou dar minha opinião aqui de uso pessoal e vou dar minha opinião aqui de como eu faço a gestão dentro do Partiu Orlando, prestando serviço para os clientes que me contratam. Então, tudo que vocês precisarem na viagem de vocês, a gente pode ajudar. Nós preparamos o roteiro de viagem de vocês, preparamos o roteiro de dia de parque, se você não quiser o roteiro da viagem inteira, mas você quer um roteiro para te indicar quais são as atrações mais indicadas para você, para o seu perfil de família. Nós fazemos esse tipo de roteiro também. E o nosso carro-chefe, que é o serviço de gestão do Fura Filas da Disney, que é uma coisa um pouquinho complexa. Então eu vou dar esses dois pontos de vista aqui para vocês entenderem e tomarem a decisão de comprar ou não o Disney Genie Plus. Bom, de uma forma resumida e simples, se fosse simplesmente falar vale a pena ou não, a resposta é sim, vale a pena, gente. Vale a pena porque os parques estão sempre cheios, não existe mais dia de parque vazio. Então, se você puder furar as filas, você vai aproveitar muito mais atrações no seu dia de parque. Agora, o valer a pena, ele tem que ser considerado aí com alguns pontos que eu vou tentar pesar aqui para vocês. O primeiro deles é, a sua viagem, ela é uma viagem de muitos dias e que de repente você vai mais de um dia nos parques? Porque se esse for o caso e a sua família não se incomoda de esperar um pouquinho na fila, você pode de repente usar a estratégia de num dia você vai em algumas atrações, depois vai embora, volta para fazer outras atrações e assim você não precisa gabaritar o parque em um dia só. E aí talvez você possa não comprar o Disney Genie, porque você vai pegar as filas, mas você também consegue ir priorizando as atrações que estão com menos fila e deixar as outras para sua próxima visita. Então essa aqui seria uma opção para quem tem muitos dias de viagem e vai mais de um dia em cada um dos parques, para talvez você não precisar usar o Disney Genie Plus. A outra coisa que eu acho que é o principal fator decisivo aqui é a questão do investimento. Esse investimento ele cabe na sua viagem? Se ele couber na sua viagem, se faz sentido para vocês fazer esse investimento a mais, eu acho que vale muito a pena. Mas a minha última consideração aqui dessa listinha é que vai ser mais importante, vocês vão entender o porquê. Então assim, se você tiver numa família de 4 pessoas e você pegar aí um dia que o Disney Genie tá o valor mais caro que eu já paguei, que foi $25 por pessoa, pensa que você vai gastar mais $100 para furar essas filas. Você consegue absorver isso no seu orçamento? Então vai na fé, compra que vai valer a pena, porque você vai ganhar muito tempo de parque. E a gente sabe que ficar na fila também não é divertido, né? Então, se cabe no seu orçamento, compra que vai valer a pena. Se você falar assim, Melina, não cabe no meu orçamento, tem alguma estratégia que eu possa usar? Tem, e aí eu também vou dar umas dicas aqui de estratégias que vocês podem usar. Quando eu falo que vai pesar no seu orçamento, eu sempre gosto de considerar o seguinte, essa é uma viagem que como um todo, com certeza, você já fez um investimento significativo. E aí se você tiver, por exemplo, só um dia de Magic Kingdom e for um dia que o parque está lotado, você conseguir só em 3 brinquedos, de repente, porque as filas estão muito grandes, 3, 4 brinquedos, sei lá, vai ser muito frustrante. E aí que eu acho que vale a pena pensar. Será que não faz sentido, então, fazer esse investimento extra para que todo o investimento que você fez na viagem seja realmente bem aproveitado? Mas agora eu queria fazer a ponderação que eu falei para vocês, que é a principal que eu acho que deve ser feita para você tomar a decisão se você vai contratar esse serviço ou não. Alguém vai ter que ficar fazendo os agendamentos. E a não ser que você realmente tenha bastante dinheiro aí e fale, não tem problema se eu comprar e não aproveitar bem, furar 2 filas eu já tô feliz. Que assim, eu acho que não é o caso nem de quem tem muito dinheiro sobrando, não faz sentido a gente desperdiçar dinheiro, né? Então, para não desperdiçar dinheiro, você tem que dar uma estudada em como funciona o Disney Genie Plus para você fazer um bom uso, para você ter um bom aproveitamento desse serviço que você vai contratar. Por que é importante ponderar essa questão de quem vai fazer os agendamentos e estudar o Disney Genie Plus antes? Porque não é querendo puxar a sardinha, gente, mas faz muita diferença você saber usar bem o aplicativo e você entender o funcionamento. Quando eu faço os agendamentos para as famílias que me contratam, eu faço toda uma estratégia com base no que eu sei que eles querem ir, com o que a gente já conversou, falando, por exemplo, olha, essa atração vai ser nossa prioridade, aquela a gente não faz questão, aquela você pode deixar para agendar no fim do dia, mas também com base no histórico que eu vejo de atrações que esgotam. Então você tem que ter um conhecimento, você tem que entender um pouquinho como funciona o Disney Genie Plus para você não comer bola, sabe? Porque, por exemplo, às vezes você fala assim, eu quero muito reservar aquela atração porque eu vi que aquela atração é a que mais tem fila. Só que às vezes aquela atração, apesar de ter muita fila, é uma atração que o Disney Genie Plus demora um pouquinho mais para esgotar. Agora, tem outras atrações que às vezes 11 horas, meio-dia, se você não conseguiu o agendamento para ela esgota e você não consegue mais. Mesmo que você tenha comprado o pacote de fura-filas,
essa é uma atração que você não vai mais conseguir furar essa fila. Isso pode depender do dia, você tem que entender um pouquinho ali a movimentação e observando o aplicativo ao longo do dia. Por exemplo, uma dica: se você vai fazer um agendamento e você vê que os horários disponíveis já são muito pro fim do dia, provavelmente essa é uma atração que vai esgotar rapidinho a fila, porque os horários disponíveis já estão pro fim do dia. Ou seja, muita gente já reservou antes, então provavelmente essa é uma atração que vai esgotar. Muitas vezes eu não consigo logo de cara o horário que eu chamaria perfeito para aquela atração, para aquela família. Mas eu sou insistente, eu fico entrando no aplicativo de 5 em 5 minutos, eu atualizo, eu tento fazer estratégia de repente trocar para outra atração e voltar para ver se eu consigo um horário melhor. Então tem algumas estratégias que você, quanto mais usa o aplicativo, mais você vai aprendendo a mexer, que se você estudar, se você assistir vídeos aqui no YouTube, se você baixar o aplicativo da Disney com antecedência e ficar olhando um pouquinho para entender esse movimento aí das filas, vai te ajudar a você ter um retorno melhor desse investimento que você fez no seu Disney Genie Plus. Então você tá falando pra mim que se eu não souber mexer então no aplicativo não vale a pena comprar? Vale a pena, como eu falei, pra mim vai ser sempre uma balança com dois pesos aqui. Se o investimento couber no seu orçamento, e a outra coisa é, pra mim, se eu tiro o melhor proveito de um serviço que eu tô contratando, aí sim eu posso dizer que ele valeu a pena. Se eu tiro mais ou menos proveito, eu acho que daí depende muito do que é valer a pena, gente. Às vezes o dia tá com muito sol, por exemplo, e você furar só 2 atrações, você vai considerar que valeu a pena pra você. Então, enfim, isso é um pouquinho pessoal. Mas, falando da parte mais prática aqui, a questão é, quanto mais você souber usar o aplicativo, mais atrações você vai conseguir furar a fila. Porque você pode começar os agendamentos a partir das 7 da manhã. Só que depois da primeira atração que você agendar, você só vai conseguir fazer o segundo agendamento depois de 2 horas que o parque abrir. Ou seja, você faz um agendamento às 7 horas da manhã e aí você vai num parque que abriu às 9. Você só vai conseguir fazer o seu segundo agendamento às 11 da manhã. A não ser que você tenha feito seu primeiro agendamento para um horário bem cedo e aí você passa na catraca da atração e aí você já vai estar liberado para fazer um segundo agendamento. Então todas essas estratégias são estratégias interessantes de você saber antes de você fazer a compra. Eu já consegui fazer famílias economizarem aí 8 horas aí de filas num dia de parque, com o parque super lotado. E eu tenho família, por exemplo, que agora em julho conseguiu fazer praticamente tudo do Magic Kingdom usando o Disney Genie Plus, e eles assistiram um show de fogos e eles não madrugaram no parque, tá? Eles chegaram 10 horas da manhã. Então, sendo repetitiva aqui, saber usar bem o Disney Genie Plus vai fazer você poder ir em mais ou menos atrações furando fila. Se eu posso dar algumas dicas gerais aqui para o bom uso do Disney Genie, bom, primeiro, sem sombra de dúvidas, baixem o aplicativo com antecedência, olhem como o aplicativo funciona. Segundo, entrem alguns dias no aplicativo e vejam os tempos de fila das atrações que vocês querem ir, para vocês entenderem quais são as atrações que fazem mais fila e que não fazem tanta fila, para que você tenha uma lista de priorização. Quais são as atrações que você quer priorizar numa ordem aí para os seus agendamentos do Disney Genie Plus. Terceira dica, façam um agendamento 7 horas da manhã pontualmente. Gente, 7 horas da manhã. 7h05, você já vai ter perdido aí 5 minutos que muita gente já fez vários agendamentos. Então, talvez um agendamento que você conseguiria para bem cedo, você vai conseguir só para as 11 horas da manhã. E isso vai fazer você perder oportunidade de fazer um segundo agendamento logo cedo. Então, faça o seu primeiro agendamento às 7 horas da manhã pontualmente e tente fazer esse agendamento para o mais cedo possível. Então, se você entrou lá e aparecer um horário para você que não é um horário muito cedo, tenta ficar entrando, atualizando, ver se aparece algum horário um pouco mais cedo. Porque quanto mais cedo você fizer as atrações, mais cedo você vai passar a sua pulseira ou o seu cartão, enfim, na catraca da atração, e com isso você vai liberar o uso para um próximo agendamento. Então essas são as principais 3 dicas aqui que eu considero essenciais para você fazer o seu Disney Genie Plus valer a pena. Melina, olha, não cabe no meu orçamento, eu não vou usar o Disney Genie Plus. O que eu faço então? Bom, a estratégia aqui principal é você fazer um roteiro de parque que seja bem estratégico e nos dias que vocês não estiverem tão cansados, vocês tentarem sim chegar cedo no parque. A maioria das pessoas costumam chegar no parque por volta das 11 horas, 10, 11 horas da manhã. Antes disso, de fato, o parque vai estar bem mais vazio. Eu não sou a pessoa que mais aconselha você madrugar nos parques, porque eu sei que é cansativo, principalmente se você tiver crianças aí no seu grupo. Então, aproveita aí para o primeiro dia que vocês ainda estão animadões, ou então um dia aí que seja depois de um dia de descanso, e aí pega esses dias e chega mais cedo no parque para você aproveitar essas primeiras horas de parque
com menos fila. Além disso, se você pegar, por exemplo, um dia de Magic Kingdom que fecha às 11 horas da noite, que às vezes acontece, depois do show de fogos, a maioria das pessoas vai embora. E aí as atrações ficam abertas, então, aí até às 11 horas da noite, nos dias que o parque fica aberto até esse horário. Então, as atrações, depois do show de fogos, nos horários aí quase antes do parque fechar, costumam sim estar mais vazias. E quais são os parques que eu acho que o Disney Genie Plus é mais recomendado? No Magic Kingdom e no Hollywood Studios, sem sombra de dúvidas, porque são parques com muitas atrações e atrações que costumam fazer bastante fila. Esses são 2 parques que, se você souber usar bem o Disney Genie Plus, você vai tirar um proveito incrível e vai ter uma economia aí de horas no seu dia também incrível. Já no Animal Kingdom e no Epcot, eu diria que é um investimento aí que você pode poupar se você tiver que colocar na balança. Se você puder fazer a compra do Disney Genie Plus para todos os seus dias de viagem, legal. Mas se você tiver que fazer um ranking aí, fazer escolhas, opte pelo Magic Kingdom e pelo Hollywood Studios. E não é à toa que esses são os 2 parques em que o Disney Genie Plus costuma custar mais caro. E se você quiser fazer um investimento um pouco mais baixo para furar as principais filas desses 2 parques que eu falei para vocês, que você pode aí não comprar o Disney Genie Plus e ainda assim vai conseguir na maioria das atrações, você pode comprar, por exemplo, a Lightning Lane individual para a atração do Avatar, e assim você não pega essa fila que é a maior fila dentro do Animal Kingdom. Já no Epcot, como eu falei, a atração que você pode comprar uma Lightning Lane individual é a do Guardiões da Galáxia, mas que é uma atração que oferece o agendamento da fila virtual. Mas é importante destacar para vocês aqui, gente, tanto na Tron quanto na Guardiões da Galáxia, a fila virtual, apesar de ser um horário agendado para você ir na atração, ela tem uma fila sim. Então não adianta você achar que você vai furar a fila. Você simplesmente vai numa fila um pouco mais organizada, sem tanta gente, mas sim você vai pegar uma filinha. Então se você não quer pegar nada de fila, nem na Tron, nem na Guardiões da Galáxia, aí a recomendação é você comprar o fura-filas para essas atrações também, apesar de você poder entrar na fila virtual. E aí, como funciona nos parques da Universal? A Universal não tem fura-filas? Tem, gente. A Universal tem um fura-filas, mas é um fura-filas que é super caro. Eu quase não recomendo que você compre individualmente esse fura-filas, porque ele vai encarecer muito a sua viagem. A não ser que o seu caso seja realmente uma viagem aí de luxo, uma viagem que você não está se preocupando com gastos, aí saiba que sim, você tem o fura-filas da Universal. Ele é muito mais simples, tá, gente? Ele é assim, você compra, você só tem que fazer a opção se você quer poder repetir as atrações ou se você quer ir uma vez em cada uma das atrações, e aí os valores vão variar dependendo dessa sua escolha. E aí você não precisa reservar, não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é apresentar o seu cartãozinho lá com QR Code na entrada da atração, e aí você vai e fura a fila. Mas, como nada é perfeito nessa vida, né? Esse fura-filas, além de ser caro, ele não inclui a montanha-russa do Hagrid. E aí aqui, gente, vem o pulo do gato. Se você cogita fazer um investimento aí num fura-filas mais caro, veja o tamanho da sua família, porque dependendo do número de pessoas, você somar esses dinheirinhos de fura-filas que você compraria na Universal, faz mais sentido você pegar uma diária num hotel de luxo da Universal. Tem 3 hotéis aqui que são os hotéis mais de luxo da Universal, que eles te dão o direito de ter o Express Pass, que é o fura-filas da Universal, já incluso na sua diária. E o mais legal é que, mesmo que você pegue, por exemplo, uma noite só, você vai ter direito do fura-filas no dia de entrada, no dia do check-in e no dia do check-out. Então, com uma diária no hotel de luxo, que não vai ser uma diária barata, mas você vai ficar num hotel de luxo aí da Universal e vai ganhar 2 dias de Express Pass para todo mundo que estiver alojado nesse quarto. Coloca aí na balança, que às vezes pode valer a pena. Os parques da Universal também têm feito muitas filas, principalmente nessas épocas aí de alta temporada. Eu tô gravando esse vídeo agora em agosto, então julho foi realmente um mês aí super lotado nos parques de Orlando. Então se você estiver indo numa época de grande lotação e você quer evitar essas filas na Universal, cogita aí, faz uma pesquisa, vê se cabe no seu orçamento pelo menos uma diária nesses hotéis de luxo da Universal que dão direito do fura-filas deles. Se você assistiu esse vídeo até o final, pode ser muito interessante para você também assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no lado, onde eu coloco passo a passo para você entrar nas filas virtuais, tanto da Tron quanto do Guardiões da Galáxia. Clica aqui e assiste esse vídeo que ele é importantíssimo para você conseguir acessar essas atrações. Espero vocês na próxima, até mais!